Boa noite a todos. Com muita alegria estamos na nossa Casa de Paz e Amor, mais uma sexta-feira, no nosso trabalho palestra, Vibrações e Passes. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos, recebam aquele nosso abraço fraterno. E vamos aos nossos recadinhos. Para nós que estamos aqui presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar, ligação direta de Bezerra de Menezes, tá bom? Então, vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso, né, no WhatsApp, e a gente quer ir lá abrir, né? E aí, no meio da vibração, a gente vê as luzinhas acendendo no salão, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, todos os meses, entrega cestas básicas para as famílias assistidas, e nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder nos ajudar com uma cesta básica inteira, ótimo, com duas, melhor ainda, com um item, dois, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só ir ali na nossa livraria ou entrar em contato com a livraria, faz uma doação e eles direcionam para a assistência social comprar aquilo que nós estamos necessitando. Ah, Jefferson, não quero, não posso. Não tem problema. Faça uma prece, com certeza outras pessoas colaborarão e nós conseguiremos entregar mais um mês todas as cestas básicas. A nossa assistência social do sábado, que atende as famílias carentes aqui da nossa casa, está montando kit de higiene pessoal e familiar, infantil e adulto, escovas de dente, cremes dentais, sabonetes e shampoo. Então, quem puder colaborar com um desses itens, com todos, passa lá no supermercado, olha, compra e deixa aqui na nossa livraria, que aí eles vão direcionando para a assistência social, a equipe de sábado, que aí eles montam os kits para as famílias assistidas. A nossa Casa de Paz e Amor tem o grupo de estudo Boa Nova, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de forma simples, item por item. E ele é aberto sempre, a pessoa pode chegar, começar a participar, estudar, porque quando acaba o Evangelho, volta no começo, acaba, volta. Então, a pessoa pode entrar a qualquer momento no grupo de estudos. E esse grupo de estudo é presencial, aqui toda terça-feira, das 20h15 às 21h15, aqui no nosso Paz e Amor. A nossa Casa de Paz e Amor também tem um bazar de solidariedade, que é do Paz e Amor, na rua Tijuco Preto. Vários itens que nós vamos recebendo de doação e estão lá à venda. E, falando em bazar de solidariedade, no dia 22 de setembro, domingo, ou seja, daqui 2 semanas... Não? Já é semana... Daqui 2 semanas. É, daqui uma semana, né? Gente, é semana que vem já. Não, é daqui uma semana, dia 22 de setembro, é a nossa Feira da Solidariedade. Gente, como passa rápido, hein? Já a nossa Feira Solidariedade vai ser no domingo, das 9 às 5 da tarde. Nós teremos nosso brechó, teremos o Bazar da Pichincha, com coisas novas, com preços excelentes, as barracas de alimentação, em especial da sexta-feira aqui a nossa equipe do Crepe, não deixem de passar na nossa barraca do Crepe, né, fazer a propaganda é alma do negócio, né? Mas tem as barracas, macarrão, fogaça, cachorro-quente, pernil, vários itens lá que dá para a gente se deliciar, música ao vivo do começo ao fim da festa e ainda ajudar a nossa Casa de Paz e Amor. Avise os amigos, parentes, domingo dia 22 de setembro, das 9 às 5 da tarde. E como ninguém é de ferro, e hoje é sexta-feira, né? Querem que eu faça regime? Como? Teremos, olha lá, gente, pães recheados com calabresa, pães recheados com calabresa com catupiry e 4 queijos. Então, é só passar ali na nossa lanchonete, já tem lá disponível, levar para casa para um lanchinho da noite ou para amanhã e se deliciar com nossos pães recheados. Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós, nosso querido Carlos César.
A nossa amiga Nair vai fazer a leitura do Evangelho, leitura da mensagem, a prece inicial. Depois o César faz a palestra, depois a Tânia faz as vibrações gerais. A nossa amiga Luciana vai fazer as vibrações para as águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Aqui, a diferença é o oposto. Boa noite, tudo bom? Vamos lá na mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Críticas a esmo. Não teças críticas a ninguém. Sob a terra, todos são vulneráveis. Auxilia. Sê condescendente. Todos agem movidos pelas suas carências. A fragilidade é própria do ser humano. Habitualmente, caímos naquilo que mais condenamos. Tem sempre uma palavra que justifique a falta alheia. Não reforces a opinião de ninguém contra este ou aquele. A rigor, ninguém erra porque se compraza no erro. É a ignorância que nos induz a infelizes opções e equivocadas escolhas. Viver é um constante aprendizado. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item O Dever, Lázaro, Paris, 1863. O dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do dever que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante do sofisma da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. E assim, elevando o nosso pensamento a nosso amado Mestre Jesus, vamos envolvendo com um abraço de gratidão pela oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um aprendizado. E assim, Mestre querido, que te rogamos, envolva o nosso querido palestrante, para que ele consiga passar com clareza tudo aquilo que preparou com tanto carinho. E a nós, Senhor, rogamos, nos auxilie a ter entendimento, a refletir e colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos, pois só assim encontraremos a paz e a nossa vida será um pouco mais iluminada. Que assim seja com a tua graça. Boa noite. Que todos nós possamos aqui estarmos receptivos às energias de amor que aqui estão presentes, né? Que possamos estar aqui bem receptivos, para que possamos sair daqui um tanto mais abastecidos no fim da nossa reunião. Esse tema, o dever,
é algo que nós constantemente precisamos estar estudando, porque ele faz parte do capítulo 17, Sede Perfeitos. E aqui também fala das virtudes, superiores, inferiores, fala do homem no mundo, fala dos bons espíritas, enfim. Todos os capítulos do Evangelho devem fazer parte do nosso cotidiano, mas a gente acaba criando uma afinidade um pouco mais com alguns. Eu mesmo tenho uma afinidade muito maior com o capítulo 6, o Consolador Prometido. Eu gosto de estar trabalhando mais esse capítulo. Mas o dever, aonde está o entendimento e a compreensão do dever em nós? Nós somos criados como princípios inteligentes, simples e ignorantes por Deus. Mas o Senhor da vida, ao nos criar simples e ignorantes, criou para nós um único determinismo. O único determinismo que existe na lei de Deus para nós, aquele que é básico, fundamental, é a evolução. Nós somos criados para evoluirmos sempre e permanentemente. Nunca chegaremos naturalmente à perfeição absoluta, porque essa é do Criador, mas chegaremos à perfeição relativa, né? O nosso amigo aqui tem cabelo branco como eu, ali tem um Cristo. Um dia, inexoravelmente, mesmo que ele não queira agora, ele vai ser um Cristo, né? Nela aqui, que está aqui, é mãe com os 2 pequenos aí, inexoravelmente aqui, está uma Maria de Nazaré, que um dia vai ser mãe de um Cristo. Então, a lei de evolução, ela é o determinismo primário da lei de Deus. O senhor Allan Kardec, conversando com os espíritos, e nem sempre o senhor Allan Kardec ficava satisfeito com o que os espíritos falavam, e ele questionava, tal, e um dia lá falando de comportamentos, hábitos, tal, né? E os espíritos pontuando para ele, ele virou para o espírito com quem ele estava dialogando, né, que fazia parte da equipe de espíritos de verdade, e perguntou assim: mas onde é que eu tenho isso? O espírito foi simples e objetivo: na sua consciência. Então todos nós temos em nós a herança divina da paternidade divina, porque nós somos criados por Deus. Onde estão os princípios dessa paternidade divina? Na nossa consciência. E é por isso que os Espíritos dizem para nós que nós não podemos alegar ignorância das coisas. E o dever, como foi lido aqui, primeiro para conosco, depois para com o próximo, nas mínimas coisas, esse dever já está implícito e colocado em nós pela paternidade divina. Mas Jesus, naturalmente, veio reforçar esse dever em nós. Como que ele veio reforçar isso em nós? Jesus sempre gostava de pregar ao ar livre, ele poucas vezes entrava nas sinagogas. Mas Jesus estava incomodando demasiadamente Caifás, Anás, que era o sumo sacerdote do templo de Jerusalém, e colocou indivíduos para poder seguir Jesus e pegar Jesus em contradições. E um dia Jesus pregando lá, né? E um desses doutores da lei, que era um fariseu, estava lá no meio daqueles indivíduos, tinha visto Jesus calar a boca aos saduceus, que eram antagônicos aos fariseus, mesmo todos sendo judeus, e perguntou para Jesus qual era o maior mandamento da lei. Jesus foi simples e objetivo para ele, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Mas Jesus disse, algo semelhante a isso: amarás a teu próximo como a ti mesmo, porque nesses 2 mandamentos contém todas as leis e os profetas. Olha que coisa interessante, né? Jesus disse, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então ele colocou para nós uma condição primária. Você, para poder amar o seu próximo, você precisa aprender a amar a si próprio.
Amar a si próprio primeiro. Então, um dever primário que Jesus colocou foi amar a si próprio, como está aqui, né? Amar primeiro a você e depois ao seu próximo. O dever primeiro com você e depois para com o seu próximo. Mas como é que eu vou me amar? Interessante, né? Como é que eu vou me amar? Quais são os critérios para eu poder estar me amando? E para eu poder estar desenvolvendo critérios e estar me amando, eu estou cumprindo esse dever primário, que é nos colocado para Jesus. Nós nos amamos? Nós nos amamos? Alguém que se ama verdadeiramente, levanta a mão. Você se ama verdadeiramente? Verdadeiramente? Vamos fazer aqui, todos nós, um exame de consciência, para saber se nós nos amamos. Que coisa interessante. Qual é o seu nome? Paulo. Paulo. Vamos conversarmos todos nós juntos. No Evangelho tem uma frase que ela é incisiva e categórica para nós, que é de Jesus. Enquanto o egoísmo, essa chaga da humanidade, persistir no coração dos homens, haverá trevas e ranger de dentes. Nós não somos egoístas? Nós não somos egoístas? Então, a partir do momento que ainda tem um egoísmo em mim, significa que eu não estou me amando. Por quê? Porque Jesus chama o egoísmo em nós de chagas da humanidade. Então, verdadeiramente, se eu ainda tenho o hábito do egoísmo comportamental em mim, significa que eu verdadeiramente não estou me amando. Para que eu possa me amar em plenitude, eu tenho que primariamente trabalhar esse egoísmo em mim. E aí é complicado. É complicado por quê? A doutrina espírita é uma doutrina criança ainda, né? O primeiro livro dos Espíritos foi editado em 18 de abril de 1857. Ela nem fez 200 anos ainda. Vai fazer. E é uma doutrina primária que tem a tarefa de reviver em nós a prática do cristianismo primitivo. E a base fundamental do cristianismo primitivo, o dever primário que o cristianismo primitivo coloca para nós, é isso que é esse fundamento ético comportamental de Jesus. Por quê? Eu falo que é um comportamento ético comportamental. Porque Jesus não veio trazer religião. Jesus absolutamente nunca falou de religião, falou de comportamentos. Falou de comportamentos. Dos comportamentos que nós deveríamos sanar de nós e aqueles comportamentos que nós deveríamos estar implantando em nós. E que o primário desse comportamento é: faça teu próximo somente aquilo que você queira para você. Dever primário: ama-te a ti mesmo para poder amar o próximo. Então, esse exercício do amor em nós tem que ser cultivado no cotidiano dos meus dias. Esse exercício do amor em nós, por exemplo, esse corpo é uma roupa para nós, né? É uma roupa. Esse corpo é uma roupa porque o dia que eu voltar para o mundo dos espíritos através da desencarnação, porque a morte é somente do corpo, a alma subsiste ao corpo, está no mundo dos espíritos. Só que esta veste, ela me foi dada pela providência divina, para que ele seja o meu instrumento de crescimento espiritual aqui nessa encarnação. E olha que coisa interessante, nós amamos nosso corpo, nós temos hábitos comportamentais de alimentação, hábitos comportamentais emocionais e psíquicos, que diga que nós amamos nosso corpo. A ciência já provou
categoricamente aquilo que a doutrina espírita diz, que tudo que acontece conosco tem princípio, meio e fim em nós. Portanto, todas as enfermidades que nós venhamos a desenvolver, nós a criamos em nós. Através do quê? Através principalmente dos nossos desequilíbrios emocionais. Dos nossos desequilíbrios emocionais. Porque toda emoção que eu alimento em mim, quando eu emano de mim a emoção, que é uma vibração, tipo assim, eu estou chegando aqui no Pazambu na rotatória, eu tenho a preferencial da rotatória, mas o cidadão que vem de lá, ou a cidadã, não respeita em um, vai na frente, né? Se eu sou um indivíduo evangelizado, como diz o Divaldo, vai em paz que lá na frente você encontre um poste, mas de borracha, né? De borracha. E ele vai em frente. Mas se eu não sou um cidadão evangelizado, aí eu já começo aquele duelo mental com o cara, né? E às vezes eu abro a janela e ainda já começo né? Aí quando eu tenho esse rompante emocional de aspecto negativo, e eu estou emanando vibração. Essa vibração, quando ela sai de mim, ela tem textura, ela tem cor, ela tem velocidade, ela tem cheiro. E essa vibração, ela vai, bate lá no indivíduo. Se ele fez aquilo de propósito, ele vai ser impregnado dessa vibração. Mas se ele fez de uma forma que nem percebeu, passou batido. Só que acontece um problema. Essa vibração que eu emitir, ela vai, mas ela volta para a fonte que sou eu. E eu, ao emitir a vibração, já impregnei meu perispírito. O perispírito é meu corpo espiritual, através do qual é moldado esse corpo físico. E aí eu impregno o perispírito. E quando ela volta, essa energia, sobrecarregada negativamente, sobrecarrega mais ainda o perispírito. E como o perispírito está ligado célula a célula com o corpo físico, eu vou impregnando também a célula física. Então a doença começa primeiro na célula perispiritual e ela se transfere para a célula física. Câncer, hipertensão, todas as enfermidades. E quantas enfermidades que nós nos envolvemos através dos nossos hábitos e comportamentos de boca? Né? Quantos hábitos E aí é que eu volto a perguntar, nós amamos o nosso corpo, nós cuidamos do nosso corpo? O dever primário que nós recebemos desse corpo de cuidar dele, para que ele seja o nosso instrumento aqui e para que nós alcancemos o final da jornada que foi planejada? Porque nossa jornada é planejada, recebemos uma bateria de um elemento chamado fluido vital, né? Que se foi planejado para mim viver 80 anos, essa bateria vai dar para 80 anos. Mas dependendo dos meus hábitos de comportamento, da ausência de dever, de autopreservação para comigo mesmo, eu vou voltar para casa antes do tempo. E sabe como é que eu chego lá? Como suicídio indireto. Alguém já leu o livro aí nosso lá? Levanta a mão aí quem já leu. Legal, bastante gente, hein? Lembra quando o André Luiz recebeu, que estava recolhido lá em nosso lar, né? Recebeu o diagnóstico do médico que o atendeu, e que o médico falou, quando o ministro lá, qual é o nome dele? Me fugiu da cabeça. A dona Tânia fala que eu tenho uma memória fantástica. O Clarencio perguntou para o médico qual foi a causa do desencarne dele. Suicídio indireto. André Luiz espanou. Como assim suicídio indireto? Eu fui médico. Pois é, então vamos lá. Aí vamos ver o checklist do diagnóstico. O cigarro que você gostava, os drinks que você gostava, as comidas condimentadas que você gostava, a sífilis que você desenvolveu pelos seus hábitos sexuais.
Dentro desse aspecto que foi colocado aqui, alguma luzinha acende aí para nós, dos hábitos e comportamentos? Então a gente percebe que um dever primário que é nos colocado e que está na nossa consciência, que é de cuidar desse corpo, não. E de repente a gente bate lá do outro lado, diagnóstico, suicídio indireto. Ih, vai pegar. Então, dentro desse processo, nós temos que desenvolver em nós, então, esse princípio ético do dever primário para conosco mesmo. Cuidar de nós, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E nós temos um dever, como Deus fala aqui, primeiro para conosco e para com o próximo. Qual é esse dever para com o próximo? Fazer o nosso próximo somente o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Na nossa relação de individualidade, mas na nossa relação de sociedade. E quando ele fala aqui nas mínimas coisas, né? Aqui em frente tem uma empresa e que o pessoal tem o momento da folga do cigarro, né? Ok, ele quer usar o cigarro, o direito dele, livre-arbítrio. Mas aí o que ele faz? Ele termina de fumar o cigarro, ele não vai jogar no lixo, joga no chão. Ele está entupido de um monte de bituca de cigarro. No dia da chuva, o que acontece? Né? Vai para o bueiro. Quanto bueiro entupido a gente não vê por aí, por esses hábitos e comportamentos? Vai para o rio. Então, nós também, é um gesto mínimo, simples, né? Terminei de fumar, pumba, na lata de lixo, apagado. Mas não acontece. Percebem como é que nós precisamos rever-nos, revisar-nos no nosso comportamento de todos os dias? Por que Jesus nos recomendou que nós começássemos o dia sempre com a prece e com o Evangelho? Exatamente para que nós pudéssemos todos os dias renovar a nossa relação espiritual com a espiritualidade superior, renovar essa relação todos os dias, para que cada vez mais o nosso estado de consciência fosse ficando mais lúcidos. O nosso estado de consciência fosse ficando mais lúcido. E a se tornar mais lúcido, nós pudéssemos estar vivendo o nosso dia, buscando o máximo possível a prática do cristianismo primitivo, que é um dever primário em nós, de fazer o próximo somente aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós. E como é que nós andamos como ser humano nas relações humanas? Nós temos respeitado o outro ser humano? Nós temos valorizado as relações humanas no âmbito familiar, na comunidade, no prédio que nós moramos? Como são as nossas relações? Nós respeitamos o limite do outro, como fala aqui, né? Quando chega e fala aqui, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejariais ver transposto em relação a vós mesmos. Nós fazemos isso? É super interessante porque a gente observa isso nas mínimas coisas. Nós precisamos criar no Brasil algumas leis específicas. Bom, estão me chamando o dever que eu preciso terminar. Por exemplo, que vai dizer como somos nós com o povo. Precisa colocar no meio de transporte um pequeno aviso. Banco destinado à pessoa de idade, à grávida. Nós precisamos disso? Uma coisa simples, básica, de que é um dever em nós, simplesmente isso aí. E nós precisamos daquele escrito lá, que é uma lei, que eu sou obrigado a cumprir essa lei. Quer ver comportamento simples que é um dever primário que dá para nós e que a gente não faz? Ali na esquina tem duas faixas, uma de lá e outra de cá. O que a faixa está dizendo? Pedestre, você tem que atravessar aqui. Quando eu deixo meu carro estacionado e estou a pé na rua, sou pedestre.
Então, obedecer esse princípio. Já cansei de ver o quê? Pais com crianças, a faixa ali, e ele atravessando aqui na rua. Ele não está cumprindo o dever dele de pai, que é ensinar o filho dele a cumprir o mínimo da lei. Percebe como é que como é que isso tem que estar primariamente em nós? Tem que estar em nós precisamos exercitar isso todos os dias. Por isso, gente, que nós ainda estamos em transição planetária, porque infelizmente o que ainda aqui predomina, sabe o que é? O mal. Se o mal é a criação do homem, cabe ao homem extirpar o mal do coração do homem, porque o bem tem origem em Deus. E se nós somos filhos de Deus, significa que primariamente o bem está em nós. Então vamos desenvolver em nós, todos os dias, esse princípio ético-comportamental, que é um dever primário que está em nós, que é: faça o teu próximo somente o que você queira para você. Noite boa. Vamos agradecer ao César, né, que nos trouxe um trecho do Evangelho tão importante para nós, né? Bom relembrar. Lição de casa. Agora, vamos juntos iniciando a segunda parte do nosso trabalho. Se você vem hoje por primeira vez à nossa casa ou a esse trabalho, seja muito bem-vindo. Esperamos que você se sinta como nós nos sentimos, num colo de mãe, aconchegados, protegidos e amparados. Mas nós aqui começamos essa hora, que viemos buscar o passe. Primeiro vamos doar um pouquinho do que nós temos de bom. Vamos mentalizar o nosso planeta Terra. Lembrarmos-nos do contorno geográfico das Américas, da Europa, do continente africano, iluminando-os em paz e harmonia. Mentalizar a Austrália, a Oceania, todo o Oriente, as calotas polares, as grandes massas de água, pequenas ilhas, todos envoltos num pensamento de harmonia, de paz, de saúde, de felicidade. Nós que estamos juntos com Jesus, que é o cuidador do nosso planeta, possamos fazer a nossa parte, porque a paz do mundo começa em nós, fazendo paz aonde quer que os nossos passos nos levem. Vamos agora, juntos, mentalizar o nosso lar, porque é lá que nós podemos fazer diferença. É a nossa família menor. Mentalizar aquelas pessoas que sentimos que precisam mais, seja por questões físicas, emocionais ou espirituais. Mentalizemos-as tranquilas, harmonizadas, felizes. Cada um mentaliza a sua cama de dormir, envolvendo seu travesseiro, sua cama, seu quarto, em paz, porque é o momento que o corpo físico repousa, se recompõe. Enquanto nós dormimos, saímos para conviver com os espíritos que amamos, que somos afins. Não nos esqueçamos de orar nesta hora, rogando proteção ao nosso sono, como a primeira coisa de manhã, nem que seja um simples pensamento ao Pai, a Jesus, ao nosso anjo guardião, para que nos proteja, nos ampare e que possamos fazer a cada dia o nosso melhor.
agora junto ao médium que se preparou, amorosamente está à nossa disposição. Nós vamos, nesta hora, ainda com olhos fechados, para que melhor nos concentremos no que viemos buscar, lembrando que o médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias que vêm do alto, são amplificadas com a energia física do companheiro que está lhe aplicando o passe. Assim, juntos, mentalizamos um branco brilhante, à altura da nossa cabeça, bem no topo. Essa luz nos envolve todo o corpo, escorregando pela nuca, dissolvemos ligações na região da nossa nuca, descendo pela medula, ramificando por todos os pares de nervos que saem por entre essas vértebras, de maneira que sejam como canais de luz no nosso corpo espiritual, que pela proximidade traz saúde para o corpo físico. Depois, à altura da nossa garganta, uma luz azul prateada, trabalha o nosso aparelho fonador, ajuda também as nossas glândulas tireoide e paratireoides, trazendo-lhes saúde. Na sequência, à altura do nosso coração, uma luz rosa e amorosa invade-nos, o aparelho cardiorrespiratório, retirando mágoas, tristezas, aborrecimentos, deixando aí paz, amor incondicional, esperança, alegria de viver. Os pulmões recebem uma cota de saúde e vamos deixando essas luzes aí agindo, porque vamos até o nosso estômago. À altura dele, vamos sentindo que uma luz verde brilhante, esmeralda, vai nos envolvendo, equilibrando esse centro de força, essa ponte de energias que absorve, beneficiando estômago, intestinos, igualmente ao fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores, todos recebendo essa cota de equilíbrio, de saúde, de bem-estar. Por fim, uma cúpula protetora nos envolve da cabeça aos pés e a depender dos nossos pensamentos. Assim estaremos protegidos até o próximo tratamento com as graças de Deus. E assim, queridos irmãos e irmãs, continuemos com os nossos pensamentos elevados, sentindo essas vibrações de luz, de amor, e vamos vibrar por nossas águas. Aqueles que não trouxeram, não tem problema. Mentalize sua água em seu lar, seu filtro, sua garrafa. E agradecidos a Deus e essa espiritualidade que vai colocando em nossas águas todos os elementos necessários para a recuperação do nosso corpo, do nosso espírito, os lenitivos que vão nos trazer a paz, nos trazer força e esperança. E assim agradecidos, lembremos também dos nossos remédios, que eles possam ser potencializados, os remédios que são receitados pelos médicos da terra. Mas ao bebermos a nossa água com esses remédios, com certeza sentiremos
maiores. E assim, nesta sintonia de amor e de luz, vamos encerrando a nossa reunião dessa noite e vamos voltar aos nossos lares, agradecidos e rogando a proteção de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe Santíssima, e toda a espiritualidade que nos assiste. Que assim seja, graças a Deus. Amor em Jesus.